Olá, aqui é Ricardo Moura, editor do blog Escrivaninha, um blog especializado em análises e notícias sobre segurança pública, violência e poder. E estamos no nosso segundo vídeo desta semana, dando continuidade, de certa forma, ao primeiro vídeo do canal que falava sobre dois aspectos que tornam a vida dos profissionais de segurança mais vulneráveis, né? De um lado, uma postura negacionista em relação ao Covid-19 e de outro, essa política de terceirizar a segurança, né? E aí ampliar o acesso às armas de fogo, que no papel parece que você vai armar o cidadão de bem, só que na prática esse cidadão de bem não tem preparo, não tem condições de lidar com essa situação e nem o Estado tem condições de prover a segurança geral. Vou colocar o link no comentário, na descrição do vídeo, vai estar o link deste outro vídeo, aí vocês vão poder assistir, não vou me estender muito. O que eu queria falar no vídeo atual, no de hoje, no de agora, estou gravando isso nessa quinta-feira, são por volta de 7h10, é o fim da cultura do concurseiro na segurança pública. Não só na segurança pública, mas como o nosso blog ele tem esse recorte, eu vou falar sobre a segurança pública. A aprovação da PEC emergencial que ocorreu hoje e que está sendo votados agora os destaques, ele é um golpe muito duro na carreira do funcionalismo público. Tanto é que a inclusão de policiais gerou uma forte reação da categoria, delegados, policiais rodoviários federais, por meio de notas, por meio de acenos, né, uma vez que policiais militares não podem fazer greve, mas aí houve um recado dado ao Palácio do Planalto de que havia uma grande insatisfação. E aí a PEC emergencial, PEC, quando a gente fala PEC, a gente está falando de uma emenda à Constituição, quer dizer, a Constituição ganha um novo texto, né? Aí você tem um processo de aprovação de 2/3 do Senado, 2/3 da Câmara dos Deputados, né? Eu também vou colocar aqui o link explicando como é que funciona uma PEC, mas o foco do que eu queria dizer é o seguinte: há um grande contingente de pessoas, de brasileiros, de brasileiras, que vem na possibilidade do concurso público uma possibilidade de melhoria de condições de vida, de estabilidade, de um serviço que traga estabilidade. A gente vive num contexto econômico de muita vulnerabilidade, desemprego está aumentando, inflação está aí despontando, né, uma volta da inflação. Então a perspectiva de um concurso público ela tem essa visão, tem essa perspectiva de que ela traria mais garantia, traria mais segurança econômica e segurança profissional para quem exerce esse tipo de cargo. Mas quando a gente pega as linhas gerais dessa PEC que foi aprovada, a gente percebe algumas coisas muito importantes que estão ali no meio da discussão, muitas vezes não são faladas, né? A proposta inicial era de que promoções e progressões fossem interrompidas, digamos assim, não houvesse mais promoções e não houvesse mais progressões salariais do funcionalismo público, né? E essa medida ela foi retirada, mas em compensação a gente não tem ainda uma definição em relação à questão de salários, e isso afeta quem já está, e a abertura de novas vagas também corre um risco de ser retida, de não haver mais essa abertura. E aí
não havendo abertura de novas vagas, não havendo abertura de novos concursos, você que está estudando para a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, agente penitenciário federal, isso vai afetar a sua vida diretamente. Por quê? Porque sem essa perspectiva de abertura de vagas, nós temos aí cursos, escolas, no Instagram você tem muitos perfis de gente passando macete para passar em prova, mas que provas? Que concursos? Que vagas? Então, ao mesmo tempo em que essa PEC ela cria condições para que haja o auxílio emergencial, que é algo importante, a gente está vivendo uma situação em que a economia encontra-se estagnada, em que a gente tem lockdowns em várias capitais, a gente precisa do auxílio, mas ao mesmo tempo esse auxílio está vindo com um aceno a uma política liberal, né? a uma política que não vê com bons olhos um fortalecimento do serviço público, né? Que tem no seu horizonte um estado mínimo, um estado bastante reduzido. Então, na entrelinha, é importante que vocês acompanhem o desenrolar desse processo. Os destaques estão sendo votados. No blog a gente pode até trazer uma atualização disso que eu estou falando, mas neste momento o processo de erosão da cultura do concurso está em xeque. E isso é algo muito importante, porque os concursos públicos, de certa forma, servem como forma de você trazer uma luz no fim de um certo túnel para milhares de pessoas. Na medida em que a ficha começar a cair de que não vai ter concurso, nós vamos ter aí uma pressão de pessoas que até então estavam se preparando, que estavam com esse olhar em busca de uma recolocação profissional, elas vão... isso vai gerar uma certa angústia, e aí a gente não sabe para onde que isso vai. E um dos concursos públicos, um dos setores, das áreas nas quais os concursos públicos ainda existem aqui e ali, já que de modo geral a gente vê que houve uma supressão de oferta de vagas públicas, reside na segurança pública. E aí por isso que o canal, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, a válvula de escape do funcionalismo público corre um sério risco de ser fechada. E aí, pessoal, aquela vaguinha que vocês tinham, ela vai se tornar ainda mais rara, e se houver. Isso que a gente está falando em plano federal, governo federal. Mas claro que ela dá uma sinalização muito forte para governos estaduais e prefeituras. Então, é um efeito dominó, é um efeito cascata, e se choca frontalmente com toda essa estrutura econômica, com toda essa estrutura de um setor social que quer uma ascensão. A gente tem até uma expressão que eu acho que só existe no Brasil, chamada o concurseiro, a concurseira, que é tão forte que a pessoa coloca na descrição dela do perfil da rede social: fulano de tal, concurseiro. Quer dizer, é uma situação, ela é temporária, ela se torna permanente. E dentro desse novo cenário econômico que se está desenhando, o concurseiro será um ser em extinção. Então fica aqui a dica, fica aqui o alerta para que você possa esmiuçar esse assunto, possa avançar sobre isso e tirar suas próprias conclusões. Este é o final do nosso segundo vídeo. Quem gostou, curte, compartilha, segue o canal. A gente periodicamente ainda estamos definindo mais ou menos um intervalo de um vídeo para outro.
talvez 2, 3 dias, sempre no final do dia, no começo da noite, que é quando eu estou podendo fazer. E também é claro que se acontecer alguma coisa muito ruim, infelizmente, né, a gente fará um plantão aqui, né, um vídeo extraordinário. Mas continue acompanhando, este é um assunto que me interessa demais. Eu presto muita atenção dentro desse universo dos concursos, né, de professores, alunos, o que é que está sendo passado, a ideologia que está por trás. Em algum momento eu vou trazer um vídeo sobre como é que está sendo formado esse sujeito que pretende entrar no serviço público, né? Então já estou dando spoiler aqui de alguns vídeos futuros, mas fica essa recomendação, fica essa observação. Obrigado pela atenção e a gente se vê. Até lá!